Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Uma passagem bastante conhecida, mas tem pão fresquinho aqui no meio disso, graças a Deus. João 2, de 1 a 11. Jesus até aqui, querido, ele não tinha realizado nenhum milagre, não tinha feito nenhum sinal, ele era apenas o filho do carpinteiro. Já andava com seus discípulos, mas ele ainda não tinha se demonstrado ao mundo. Então preste atenção, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes ou 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes ou essas talhas. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, vem falar conosco. Viemos à tua casa, Pai, para ouvir a tua voz. Porque a todo momento, Pai, temos que tomar decisões, fazer escolhas, buscar caminhos. E se nós não ouvirmos a tua voz, corremos o risco de ouvir outras vozes que podem nos levar para aquilo que a gente não quer. Então, Pai, aquieta o coração de cada um aqui. Talvez alguém chegou aqui preocupado, aflito, angustiado, talvez até irritado, insatisfeito. Aquieta esse coração, Pai. Acalma esse coração para ouvir a tua voz. Não é a voz de um homem, mas a tua voz. Porque a tua voz faz toda uma diferença na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Às vezes, querido, o chamado de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus para um propósito que Ele tem com a nossa vida, às vezes ele acontece de uma forma inesperada. Não apenas o chamado de Deus, queridos, mas às vezes a escolha de uma carreira, não é? A escolha, não sei se já aconteceu isso com você, você precisava alugar um apartamento, e aí você foi no jornaleiro, e aí de repente chegou alguém, falou alguma coisa, e você, eu estou precisando alugar um apartamento, não sei o quê. E ali de forma inesperada, de repente uma porta se abriu, uma possibilidade aconteceu, uma oportunidade apareceu, e às vezes isso acontece da forma mais inesperada. Por exemplo, se a gente lembrar dos profetas, Eliseu estava lá com a sua junta de bois, aí vem Elias e joga a capa sobre ele. Ele estava trabalhando, gente. Ele não estava ali esperando nada.
Mateus estava na coletoria, Jesus passou por ele, falou: siga-me. Se nós vamos olhar para Gideão, Gideão estava lá malhando seu trigo, escondido dos filisteus. E aí veio o anjo do Senhor: o Senhor é contigo, homem valente. Então, muitas vezes, queridos, a direção de Deus, a voz de Deus, o chamado de Deus, o sinal que Deus nos dá para nossas vidas, vem de uma forma inesperada, de uma forma que a gente não estava nem imaginando que viesse. E de uma certa forma, né, essas coisas todas, se a gente olhar, aconteceram no meio de situações do dia a dia. E com o Senhor Jesus, de uma certa forma, o início do ministério dele também foi assim. O início do ministério de Jesus. Jesus estava no meio de uma festa de casamento. Será que numa festa, querido, é um lugar para ouvir a voz de Deus? Participando de uma festa é um lugar para você ouvir a voz de Deus? Aparentemente, queridos, não, né? Então, queridos, a voz de Deus a gente escuta em qualquer lugar. Eu posso escutar no VLT, eu posso escutar no metrô, eu posso escutar aonde eu estiver, eu posso ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é soberana. Amém, queridos? E aí Jesus, no meio de uma festa, como eu disse, né? No meio de uma festa, como eu disse, querido, até aqui Jesus não tinha se manifestado que ele era o Filho de Deus, não tinha se manifestado que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro de Deus que viria ao mundo. Ele não tinha se manifestado, ele estava na dele. Quem aqui gosta de ficar na sua, às vezes? Né? Às vezes você entra num lugar, começa a vir uma porção de papo, tu diz: meu Deus do céu, onde é que eu vim me meter? Aí alguém vai e pede a tua opinião. Aí pronto, a casa cai. Até aqui Jesus não tinha se manifestado. Ele estava numa festa, ele já andava com seus discípulos, ele estava numa festa, a mãe dele, Maria, estava presente. E mãe apronta, não apronta? Mãe apronta. E lá no meio da festa, o que acabou? Acabou o vinho. As festas daquele tempo, querido, elas duravam uma semana. Já pensou você fazer uma festa de casamento de uma semana? Elas duravam uma semana. Então não podia acabar o vinho, porque o vinho trazia a alegria da festa, né? O vinho significava a bênção naquele casamento, né? E de repente acabou o vinho. Maria, mãe de Jesus, vem e vira para Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. Olha como é que as coisas às vezes acontecem, querido. Eles não têm mais vinho. Jesus virou para ela e disse: mulher, o que é que eu tenho com isso? Mas eu acho que na cabeça de Jesus ficou assim: será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não tenho nada com isso, mas será que é a hora de eu fazer alguma coisa? Olha aí, queridos, o dilema. Quando de repente você se vê: eu faço alguma coisa ou eu não faço nada? Então é aquele momento: eu devo fazer alguma coisa? Você sabe que alguém na tua família está passando por uma luta. Aí você fica num dilema: eu vou ajudar? Aí você: eu já ajudei uma, duas, três. Ajudar outra vez? Ah, não vou ajudar não. Presta atenção, querido, que esses momentos de dilema, de escolha, de decisão, às vezes está botando você na fronteira
de algo novo que vai acontecer na tua vida. Presta atenção nisso. Você não sabe se vai por aqui, você não sabe se vai por ali, fica num dilema, fica num incômodo. Às vezes você está diante de uma fronteira que vai trazer um outro tempo para a tua vida, algo que vai mudar a tua vida dali para frente. Maria, parece que ela não entendeu a resposta de Jesus. Ou então ela se deu de desentendida. Mãe é terrível. Não é? Ela se deu de desentendida. Eu não sei se eu entendi o que ele falou, mas ela confiou e disse assim: olha, façam tudo o que ele vos disser. Na cabeça de Maria, ele vai fazer alguma coisa. E ela virou para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui, querido, tem algo para a gente. Maria entendeu o que Jesus falou? Ela não entendeu bem qual foi a resposta, porque disse: eu não tenho nada com isso. Ela esperava que ele disse: não, pode deixar que eu vou resolver tudo. Mas ele não disse isso. No entanto, ela disse: façam tudo o que ele vos disser. Isso é uma coisa para a gente, querido. Mesmo quando a gente não entende o que Deus fala, porque nem sempre é fácil entender o que Deus está falando. Você concorda comigo? Nem sempre é fácil entender o que Deus fala. Mesmo quando não entendemos o que Deus fala, a gente tem que ficar atento para obedecer Ele. A gente tem que ficar atento para que sinal que Ele vai dar. O que Ele vai sinalizar, o que Ele vai apontar, né? Ela não entendeu, mas mandou: olha, o que Ele disser, vocês fazem. E isso também para nós, às vezes a gente não diz: eu faço ou não faço? Presta atenção, você está em dúvida. Eu acho que Deus quer que eu faça, mas tem uma hora que você já acha que Deus quer que você não faça. A gente é assim, né, querido? A gente é bipolar nesse sentido, na fé. Tem hora que eu creio: Deus vai fazer. Daqui a pouco eu não acredito mais em nada, que Deus vai fazer nada. Então, você fica nesse jogo. Mas nessa hora, querido, a gente precisa estar atento aos sinais. Ao que Deus vai sinalizar, o que Deus vai apontar. E a primeira coisa que Jesus fez, que foi um sinal, Jesus disse para os serventes: enchei d'água essas talhas, enchei d'água esses potes, esses vasos. Não é pote, minha gente, tá, uma talha de água. Eu tenho uma fotografia do lado de uma, quando eu fui lá, tive a oportunidade de ir. Uma talha de água quase da minha altura, cabe 100 litros de água. Às vezes, o que Deus nos pede não faz sentido para nós. Aquelas talhas, querido, era para purificação, era para o povo se banhar, era para o povo se limpar, era para o povo fazer outra coisa. Aí vem Jesus e manda encher as talhas de água. Talvez os serventes enchiam as talhas de água agora para quê? Aqui no meio de uma festa de casamento vão tomar banho? Aqui no meio de uma festa de casamento vai ter um ritual de purificação? Então, queridos, na nossa vida, nós que vivemos em aliança com Jesus Cristo, né? Diga para o teu irmão: meu irmão, você tem um parceiro. Esse parceiro é Deus. Amém? Não se esqueça, você tem um parceiro. Esse parceiro é Deus. Você faz a tua parte e deixa que Ele faz a parte dele. Você faz o que Ele te pede e deixa que Ele faz o que só Ele pode fazer. Amém, queridos? E diz a palavra que os serventes encheram as talhas totalmente. Eles, embora não tivessem entendido para que Jesus estava pedindo aquilo,
Talvez eles nem soubessem quem era Jesus, apenas que era o filho do carpinteiro, que nessa ocasião já tinha morrido. No entanto, eles agiram por fé e por obediência, mesmo sem saber para quê. Presta atenção nisso, meu irmão. Às vezes Deus te pede coisas que não fazem o menor sentido para você, mas importa você fazer, mesmo sem saber para que Deus está pedindo para você fazer aquilo. Quem está aí, diga um amém, pelo amor de Deus. Às vezes você tem que fazer, mesmo sem saber para quê. Às vezes, querido, pode faltar fé, mas a obediência, ela completa a fé que nos falta. Às vezes, querido, você faz coisas, olha, eu estou fazendo só pela fé, porque eu não estou acreditando nada. Alguém já fez isso? Ninguém, né? Eu estou fazendo pela fé, mas para falar a verdade, estou esperando nada. Sabe quem fez isso, querido? Pedro. Pescou a noite toda, não pescou nada. Jesus disse, entra no barco e vai lá para dentro. Pedro deve ter dito, meu Deus, o que um filho de carpinteiro quer ensinar para um pescador? Jesus não era pescador. Era pescador de almas, né? E de homens. Aí Jesus disse, agora joga a rede. Senhor, eu já tentei isso a noite toda. Mas agora, sob a tua palavra, eu vou jogar a rede. Pedro estava cheio de fé, minha gente. Vocês estão aí, minha gente? Pedro estava com fé? No entanto, ele lançou a rede. Tem hora, queridos, que a obediência, ela supre a fé que nos falta. Olha, eu não estou acreditando, eu não estou crendo, mas eu vou fazer. Porque Deus está me pedindo, Deus está me mostrando, então eu vou fazer. Amém, querido? Se Deus está pedindo, meu irmão, faça. Mesmo que não faça sentido para você, mesmo que você diga fazer isso para quê, faça, porque o resto é com Deus. Primeiro, Jesus pediu encher as talhas de água. Segundo, Jesus pediu uma outra coisa, e aqui é um outro ensino para você, para mim, para todos nós. Deus não fala outra coisa enquanto você não fizer a primeira coisa que Ele falou. Se Ele te pede uma coisa, enquanto você não faz o que Ele te pediu, Ele não fala outra vez. Queridos, eu aprendi isso cedo, que Deus me pediu uma coisa, eu não fazia, mas depois disso, o que eu tenho que fazer? Deus não falava nada. Primeiro Ele pede uma coisa, faça o que Ele te pediu. Segundo, Ele pediu uma outra coisa, presta atenção. Repito, enquanto você não faz uma primeira coisa, Ele não pede uma segunda. Ele disse, sirvam a água ao mestre de sala. Era água, minha gente. Olha o desafio dos serventes aqui. Para que servir a água? Diz a Bíblia que eles sabiam que era água. Mas Jesus diz, vai, sirvam ao mestre de cerimônias, né? Entregam ao mestre. Queridos, eles fizeram pela fé. Entregaram. Mas Jesus é o mestre em transformar água em vinho. Jesus é mestre em transformar o ordinário em extraordinário. Jesus é mestre em transformar aquilo que é trivial em excepcional. Amém? Não é essa obra que Ele tem feito na sua vida? Você era uma coisa, graças a Deus, pela obra do Espírito Santo, você hoje é uma outra coisa. Amém? A água se transformou em vinho, e vinho de qualidade, minha gente. Jesus fez ali uma maravilha. Amém? E foi assim que Jesus deu princípio
aos seus sinais, transformando água em vinho. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram em Deus. Queridos, tem crente, tem discípulos que só crê em Deus depois de milagre. Talvez você diga, isso não tem nada a ver comigo. Mas tem gente, querido, que só crê depois de ver alguma coisa. A igreja ficou um silêncio, não é? E quando Jesus manifestou a sua glória, querido, deu sentido a tudo. Deu sentido para aqueles noivos, deu sentido para aquela festa, deu sentido para os discípulos, porque os discípulos viram a glória dele, a manifestação do que é que Jesus viu. Os discípulos viram que era água, que a água se transformou em vinho. E deu sentido até para Caná. Caná até hoje é reconhecida como a cidade que Jesus fez o primeiro milagre. Hoje, domingo de manhã, lá deve estar cheio de turistas para ver o que tem lá, porque lá até hoje é conhecido como a cidade onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. Amém, querido? Quer dizer que não marcou só a vida dos discípulos, daqueles noivos, daquela casa, daquela família, marcou a vida da cidade. O principal aqui, queridos, para nós é que além de Jesus manifestar a sua glória, os discípulos creram nele. Isso era importante para Jesus, que ele tivesse discípulos que confiassem nele, que crescem nele, que acreditassem nele. Então era mais do que um milagre aquilo ali. Jesus queria mudar a vida daqueles homens, queria transformar a vida deles. Jesus queria queria salvar a humanidade. Ele precisava desses colaboradores e de colaboradores que crescem nele, que acreditassem nele, que vissem sinais. Daqui para frente, queridos, a vida deles foi diferente. A vida deles já não foi mais a mesma. Daqui para frente, Caná se tornou uma cidade diferente. Daqui para frente, o mundo se transformou. Daqui para frente, o Salvador da humanidade se manifestou. Daqui para frente, nós hoje vivemos na esperança de viver a vida eterna. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. Tudo começou aqui, minha gente. Primeira vez, Jesus não tinha feito nenhum sinal até agora. E eu queria chamar a tua atenção, querido, que tudo começou quando acabou o vinho. Como eu disse antes, querido, o símbolo na Bíblia do vinho é sempre símbolo de alegria. Então, é símbolo de bênção. Então, Jesus mostra para a gente, Ele quer que nós sejamos crentes nele, alegres. Esse negócio de crente, cabisbaixo, cara feia, fechado, sempre reclamando, se murmurando, isso tem nada à frente, nada a ver com Jesus. Jesus quer que a gente seja alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Um crente, querido, emburrecido, reclamando, cabeça baixa, cara feia, não se mistura com ninguém porque é crente. Jesus foi para uma festa. Jesus era social. Tem gente aí me repreendendo, está repreendido em nome de... Olha aqui, querido, crente pode ir à festa, viu? Crente pode ir à festa, pode cortar bolo, pode comer bolo, pode se alegrar, pode até dançar. Está todo mundo me amarrando aí, né? Pelo amor de Deus, minha gente, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Só uma segunda coisa aqui para acabar, querido, e para a gente orar. Presta atenção, querido, que tudo começou quando acabou o vinho. Nem sempre quando as coisas acabam é o fim, querido.
Às vezes acabam, mas é o princípio de um novo começo. É o início de uma nova coisa. Eu acho que, em geral, a gente não pensa que quando acaba alguma coisa que nos tira a alegria, quem já perdeu alguma coisa tirou a tua alegria? Quando acaba alguma coisa que nos tira a alegria, uma coisa que acaba com a nossa festa, acaba com a nossa alegria de viver, a gente nunca pensa que aquilo que acabou vai trazer algo que vai trazer uma alegria maior ainda. Amém? Obrigado, minha irmã. Eu sei o quanto isso é desafiador para você ouvir. Eu sei o quanto é desafiador para eu falar para você. Né? Algo que acabou, tirou a alegria, acabou com a tua alegria, às vezes é o início de algo que vai trazer uma alegria maior ainda. Às vezes, vivendo o que a gente vive, o que você vive, o que nós vivemos, é difícil a gente acreditar que Deus quer que eu viva uma alegria maior ainda do que eu já possa ter experimentado. Então, queridos, que essa palavra gere fé no seu coração, mas mais do que fé, que ela gere obediência, para encher as suas talhas de água. Deus não faz tudo. Eles tiveram que encher as talhas de água, eles tiveram que servir a água, que para eles era água, mas Jesus já tinha transformado em vinho. Eles tiveram que fazer a parte deles, e Deus fez, Jesus fez o que só Ele pode fazer, transformar a água em vinho. Então o meu desafio hoje, tem alguma coisa que roubou tua alegria? Só tem uma irmã ali, o resto está todo mundo muito contente. Qual é o dilema que você vive hoje, queridos? Qual é a escolha que está tirando a tua alegria, está tirando a tua paz, está tirando o teu sossego? Tu ora dia e noite, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço... É esse o caminho, ou não é esse caminho, ou não é esse, nem esse é o outro, ou não é esse, não é esse, não é esse. A gente às vezes não fica assim, minha gente? Totalmente perdido. Olha só, meu irmão, o que importa nessa hora é você fazer aquilo que é possível para você. Aquilo que está ao seu alcance. Encher as suas talhas. Se você não enche as suas talhas, se você não faz a sua parte, Deus não faz a parte dele. Então não adianta aí você ficar clamando, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas o que você está fazendo? Se Ele já te pediu alguma coisa e você não fez. Amém, queridos? Então, que a gente traga, isso aqui é uma escolha. Eu sei que alguns de nós aqui estão vivendo grandes desafios. Grandes desafios. Você não sabe se vai por um lado, se vai pelo outro. De repente alguma coisa aconteceu, acabou com a tua alegria. Minha festa acabou. Perdeu todo o sentido. E agora? O que eu faço? O Senhor Jesus está aqui. Enche as suas talhas de água. O que dá para você fazer? Faz aquilo que está ao seu alcance. E faz totalmente. Porque a Bíblia diz que eles encheram as talhas de água totalmente. Faz aquilo que está ao seu alcance. Quem aqui quer ganhar mais dinheiro, meu irmão? Deixa eu mexer com dinheiro, que todo mundo se movimenta. Quer ganhar mais dinheiro, meu irmão? O que você está fazendo de extra para ganhar mais dinheiro? Hein? O que é que você está fazendo para encher as talhas de água? Porque tem gente, trabalhar, meu irmão, isso aí. Não é ficar, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, e está dormindo até às 11. Vocês estão aí? Então, querido, há uma parte que sou eu que tenho que fazer. O que é que dá para fazer? Quem é que gostaria de ter mais saúde?
O que é que você está fazendo para ter mais saúde? Vou sair daqui, vou passar no Mercadez, 2 Coca-Cola. Isso vai trazer mais saúde? Então, querido, o que eu faço? Se eu quero mais saúde, se eu quero mais energia, se eu quero mais vigor, o que é que eu estou fazendo? Tem gente que vai para a academia, tem gente que vai andar de bicicleta, tem gente aqui que desce para o play e fica lá na bicicleta do play sozinho. Você está enchendo as tuas talhas para ter mais saúde. Amém, querido? Quem gostaria de viver um relacionamento melhor dentro de casa? Sabe que casa é problemático. E casa que a sogra está junto, e aí é pior ainda. Minha esposa não está aqui hoje porque está cuidando da sogra, quer dizer, da minha sogra. O que eu posso fazer para viver melhor? E não ficar, não aceito isso, não concordo com isso, aqui não. Espera aí. Mais flexibilidade. O que eu posso fazer viver uma vida melhor com meu filho, com a minha filha, com o marido, com a esposa, com a sogra? Isso aí. Isso é encher talha de água, está entendendo, minha gente? É fazer um pouco mais. E no momento que a gente faz um pouco mais, Deus nos dá o que só Ele pode dar. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Embora muita gente bote a culpa em Deus, isso aqui é uma escolha que cada um de nós temos que fazer, queridos. Tem gente que bota a culpa em Deus, bota a culpa na igreja, bota a culpa no outro. Não, é uma escolha que eu tenho que fazer, viver pela fé. O justo viverá pela fé, e pela fé nas palavras de Deus. Deus nessa manhã está falando contigo, Ele quer te dar descanso, Ele quer te dar abundância, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar satisfação de viver. Ele não quer que você seja um crente se arrastando por aí, reclamando, murmurando, se queixando, excomungando. Ele não quer isso, porque isso é um atrapalhamento para o Evangelho, minha gente. Ele quer crentes alegres, crentes felizes, enfrentando lutas, mas confiando em Deus, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Passei da hora outra vez. Me perdoa, Senhor. Fica de pé, meu irmão. Abaixa a sua cabeça. Tem um tempo aí você sozinho com Deus. Esquece quem está perto de você. Qual é o desafio que você está enfrentando hoje? O que está faltando hoje na tua vida? É uma necessidade. Talvez você esteja decepcionado, frustrado, até envergonhado com o que está acontecendo. De repente acabou a tua alegria, porque algo que era tão importante para você, acabou. Que essa palavra, querido, gere fé, mas fé acompanhada de ação, fé acompanhada de movimento, fé acompanhada de mudanças, fé acompanhada de coisas que você vai fazer. Queridos, isso aqui é uma escolha para nós. Fé acompanhada de coragem. Fé, queridos, talvez até acompanhada de algum esforço. Para fazer isso que Deus me pedir, eu vou ter que fazer um esforço. Carregar um pote de 100 litros, encher de água, exigiu o esforço desses homens. E às vezes o que Deus quer que a gente, Ele quer que a gente faça alguma coisa, e depois que a gente faz a nossa parte, Ele faz o que só Ele pode fazer.
Então eu queria que você colocasse diante de Deus agora. Nós demos vários exemplos aqui. O que está faltando, meu irmão? Está faltando saúde? Está faltando paz dentro de casa? Está faltando recursos financeiros? O que está faltando na tua vida? E a falta disso tira a tua alegria. A falta disso às vezes se traz até tristeza. Às vezes você até dentro de mim, meu Deus, que vergonha eu estar passando por isso. Meu irmão, Deus está aqui falando contigo. Tudo que Ele quer é que você seja um crente alegre. Que você tenha abundância, abundância de alegria, abundância de bênçãos, abundância de provisão. Mas às vezes a nossa escolha é só reclamar, é só se queixar, é só culpar o fulano, o beltrano e o ciclano, e não saímos do nosso lugar. Ou seja, ficamos ali no deserto reclamando. Chegou a hora, meu irmão, de você encher as suas talhas de água. E só você sabe o que é que você tem que fazer para os relacionamentos da família melhorarem. Você, não é a família não. Você, o que eu tenho que fazer para dentro da minha casa o ambiente ficar melhor? O que eu tenho que fazer, eu, para ter mais saúde? O que eu tenho que fazer, eu, para ganhar mais dinheiro? Porque estou precisando ganhar mais dinheiro. O que nós precisamos fazer, querido, para encher as nossas talhas de águas? Se a gente não fizer isso, queridos, não adianta você ficar reclamando, clamando, levantando para o céu, porque enquanto você não faz o que Deus te pede, Ele não faz o que Ele quer e que Ele pode fazer. Então, meu Pai, essa é uma excelente palavra para o início dessa semana. Como eu falei, Pai, que essa semana seja uma semana diferente na nossa vida. Que a gente não viva essa semana, porque essa semana celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E foi lá em Caná da Galileia que tudo começou. Quando acabou o vinho, não acabou o resto, Pai. Pelo contrário, começou tudo e a vida nunca mais foi a mesma. É graças a essa festa de casamento que hoje nós estamos aqui como crentes em Cristo Jesus. Nós temos um Salvador, temos um Senhor que olha por nós, que cuida de nós e que quer nos abençoar. Então, meu Pai, abençoa o meu irmão, dá ele coragem para encher as talhas de água dele, dá ele coragem para mudar o que precisa. Tem coisa que precisa mudar, tem que ter coragem para mudar, tem que ter força. Talvez você precise até da ajuda de alguém para fazer o que tem que fazer. Faça a sua parte, meu irmão, faça, e deixa o resto com Deus, que Deus vai te abençoar abundantemente. Eu oro no nome de Jesus, amém.